O último segredo do vovô Zé. Maria Aparecida dos Santos, 38 anos, tinha as mãos grossas de quem passará a vida lavando roupa para os outros. Não era uma mulher de choros fáceis, mas naquela manhã de junho, com o vento úmido do litoral paulista batendo nas janelas da casa onde morava desde criança, ela sentiu os olhos arderem. O cartório havia ligado. O testamento do vovô José, morto há exatos 2 anos, finalmente seria lido. 2 anos para resolver um testamento? Resmungou enquanto enfiava o vestido preto, o mesmo que usará no enterro. O tecido já cheirava naftalina e saudade. A casa, em Mongaguá, ficava no alto de uma ladeira íngreme, onde o asfalto acabava e a terra vermelha tomava conta. Era ali que o vovô Zé, pescador de rede e contador de causos, passará os últimos anos sozinho, depois que a vovó Maria, sim, mesma nome, mesma teimosia, morreu de pneumonia. Maria Aparecida, ou Cida como todos chamavam, era a neta mais velha, a que ficará. Os outros primos tinham ido embora, uns para São Paulo, outros para Santos, todos com a desculpa de que a vida na praia não dava futuro. Mas Cida ficará. Por teimosia, por amor, ou porque não sabia viver longe do cheiro de sal e peixe frito. O cartório era um prédio baixo, com paredes descascadas e um ventilador que girava sem fazer diferença no calor. O advogado, um homem magro de óculos finos, olhou para Cida e seus 3 primos, os que voltaram só pelo dinheiro, pensou ela, e começou a ler. Deixo minha casa, meu barco, sereia do mar, e todas as minhas economias, no valor de R$ 187.342,89. Para Clara Ribeiro dos Santos, minha única herdeira legítima. Silêncio. Quem é Clara Ribeiro dos Santos? Perguntou tio Rodrigo, o mais velho, a voz já grossa de raiva. O advogado ajustou os óculos. Não consta. Só sei que o senhor José alterou o testamento 3 meses antes de falecer. Assinou, reconheceu firma, tudo dentro da lei. Isso é um roubo, gritou a prima Pati, batendo a mão na mesa. A gente cuidou dele, visitava, e agora aparece uma desconhecida para ficar com tudo? Cida não disse nada. Só olhou para a foto do vovô na parede, aquele sorriso torto que escondeu tantos segredos. Por que, vovô? De volta à casa vazia, Cida abriu a geladeira e pegou uma cerveja morna. O barulho das ondas quebrando na praia lá embaixo era um zumbido constante, como se o mar também estivesse murmurando segredos. Ela sentou na rede da varanda, onde o vovô passava horas fumando seu cigarro de palha, e começou a revirar as gavetas. Foi no fundo do armário, atrás de um embrulho de jornais amarelados, que encontrou uma caixa de sapatos. Dentro, cartas. Dezenas delas amarradas com um elástico que se partiu ao toque. A caligrafia era do vovô, mas os envelopes tinham endereços diferentes. Clara Ribeiro dos Santos, Rua das Orquídeas 42, Ubatuba. Ubatuba. Cida nunca ouvirá falar dessa rua, dessa mulher. As cartas eram datadas dos últimos 10 anos. Abriu mal acaso. Clara, o médico disse que meu coração tá fraco, mas a memória não. Lembro do dia que você nasceu como se fosse hoje. Sua mãe não queria que eu visse você, mas eu insisti. Você tem meus olhos, filha. Um dia, quando puder, venha me encontrar. Não preciso de nada, só de te ver. Seu pai, que não pode ser seu pai, ponto. A cerveja escorregou de sua mão e quebrou no chão. No dia seguinte, Cida pegou o ônibus para Ubatuba. Não contou a ninguém. Não queria ouvir os primos gritando, o tio xingando, a cidade inteira fofocando. Só queria respostas. Ubatuba era maior que Mongaguá, mais turística, mais barulhenta. A Rua das Orquídeas ficava num bairro simples, perto do porto. A casa número 42 era pequena, pintada de azul desbotado, com um jardim cheio de vasos de samambaias. Cida bateu a porta com as mãos suando. Quem abriu foi uma moça. Devia ter uns 25 anos, pele morena, cabelos cacheados presos num coque. E os olhos, meu Deus, os olhos, eram iguais aos do vovô Zé. Verdes com aquela mancha dourada perto da pupila, como se o sol tivesse marcado. Clara Ribeiro. Cida engoliu em seco. A moça assentiu, desconfiada. Eu sou Maria Aparecida, a neta do José. Clara arregalou os olhos. Por um segundo, Cida viu o próprio espanto refletido neles. Depois, a moça segurou a porta com mais força, como se fosse fechar. Mas não fechou. Você sabe, disse Clara, baixo. Não era pergunta. Sei o quê? Que ele era meu pai. Silêncio. Ele te contou? Clara balançou a cabeça. Então como você sabe? Minha mãe me contou quando fez 18. Disse que ele era casado, que não podia assumir, que eu era fruto de um deslize dela com um pescador de Mongaguá. Clara riu sem graça. Eu achava que era mentira, que ela inventava coisas. Até que ano passado, ela morreu e deixou isso pra mim.
Ela voltou para dentro e voltou com uma foto. Uma polaroid amarelada, uma mulher jovem de vestido florido segurando um bebê. E ao lado, sorrindo, o vovô Zé. Mais novo, mais vivo. Ele veio me ver 2 vezes. A primeira eu tinha 5 anos. A segunda, 15. Sempre de surpresa, sempre com presente. Minha mãe brigava, mas ele dizia que tinha direito. Clara engoliu as lágrimas. No último ano ele parou de vir. Mandava cartas, dinheiro, mas não aparecia. Eu pensei que tinha desistido de mim. Cida sentiu o chão tremer. Tudo fazia sentido agora. As viagens misteriosas do vovô, os dias que sumia sem explicação, o jeito como olhava para o mar como se esperasse alguém. Ele não desistiu, murmurou Cida. Ele estava doente. Sabia que ia morrer. Clara a encarou. Então por que deixou tudo para mim? Porque você era a filha que ele nunca pôde ter, pensou Cida. Porque os netos, os filhos, a família toda, eles tinham ele. Você não. Mas ela não disse isso. Só perguntou. O que você vai fazer com a herança? Clara olhou para as samambaias, para a rua, para o céu que começava a escurecer. Não sei. Talvez venda tudo. Talvez vá embora. Ela hesitou. Você quer uma parte? Cida riu. Uma risada seca sem alegria. Não é por isso que eu vim. Por que então? Porque eu queria entender por que ele me trocou por você, pensou. Mas a resposta não veio. Só uma certeza, o vovô Zé tinha amado essa moça à sua maneira. E agora, Cida tinha que decidir o que fazer com isso. No ônibus de volta, Cida encostou a testa no vidro. A estrada serpeava ao longo da costa, e as luzes dos postes iam se acendendo uma a uma, como velas num velório. Ela poderia contar tudo aos primos. Poderia brigar, processar, tentar reverter o testamento. Poderia odiar Clara, odiar o vovô, odiar a vida que lhe dera essa traição. Mas quando o ônibus parou em Mongaguá, Cida desceu e foi direto para a praia. Tirou os sapatos, deixou a água gelada lamber seus pés. O mar estava bravo naquela noite, as ondas quebrando com força, como se estivessem tentando apagar algo. Ela pegou o telefone, hesitou, depois digitou. Clara, se quiser, a casa é sua. Mas o barco, eu peço que me deixe ficar com ele. Meu avô me ensinou a pescar nele. É tudo que tenho dele agora. Enviou. Não esperou resposta. Quando voltou para a casa vazia, Cida acendeu um cigarro de palha, os mesmos que o vovô fumava, e sentou na rede. O vento trazia um cheiro do mar, misturado com algo mais. Algo que parecia, estranhamente, com paz. Ou talvez fosse só o início de um luto que ela nem sabia que precisava fazer. A rede rangeu baixo o peso de um corpo que já não sabia mais se era leve ou pesado demais. Cida soltou a fumaça em espirais lentas, observando como o vento a desmanchava antes que subisse muito. O cigarro de palha queimava desigual, como se também estivesse cansado. Ela pensou no avô, nas mãos dele grossas de calos, segurando o mesmo tipo de cigarro enquanto contava histórias de peixes que nunca ninguém mais viu, peixes dourados que pulavam nas noites de lua cheia, dizia ele, e voltavam profundo do mar antes que alguém pudesse duvidar. Mas agora só restava o barco. E o barco, ela sabia, não contava história sozinho. Uma batida na porta a fez se sobressaltar. Não era Clara e a irmã não batia, entrava como se a casa ainda fosse dela também. Essa batida era hesitante, quase tímida. Cida se levantou, os pés descalços silenciosos no chão de tábuas gastas. Quando abriu, encontrou uma mulher que não conhecia, magra com um chale desfiado nos ombros e os olhos tão verdes que pareciam refletir o mar mesmo na escuridão. Você é a neta do seu Zé? A estranha perguntou, a voz rouca como se tivesse gritado contra o vento por anos. Cida cruzou os braços. Desconfiança era seu segundo nome desde que Clara tinha levado metade das economias dela. Quem quer saber? A mulher mexeu nos bolsos do chale e tirou um objeto pequeno, envoltivo em pano surrado. Quando desdobrou, Cida reconheceu imediatamente. Era a agulha de osso que o avô usava para consertar as redes. Uma peça que sumira há décadas, que ele jurava ter perdido num temporal. Ele me deu isso, a mulher disse, estendendo a agulha. Disse que um dia a donzela do mar ia precisar devolver. Cida não pegou. Olhou fixo para a agulha, depois para a mão da estranha, os dedos finos, as unhas roídas, uma cicatriz em forma de meia-lua na palma. Você não é daqui, afirmou. Não, vim de longe. Mas seu avô me salvou uma vez. E agora eu vim avisar, o mar tá chamando ele de volta. Um arrepio subiu pela espinha de Cida. Ela lembrava das histórias que o vovô contava sobre as que voltam, mulheres que o mar cuspia de volta para a terra, mas que nunca eram bem-vindas. Criaturas que traziam presságios ou dívidas antigas. O que isso quer dizer? Ela perguntou, a voz mais firme do que sentia. A estranha não respondeu.
Em vez disso, apontou pro horizonte, onde as ondas pareciam se erguer mais altas, como se algo abaixo estivesse empurrando a água para cima. Ele deixou uma rede para você. A última. Tá no porão do barco. E antes que Cida pudesse reagir, a mulher virou as costas e se foi, engolida pela noite como se nunca tivesse existido. O porão do barco cheirava a sal, mofo e algo mais, um odor doce e podre como fruta madura demais. Cida acendeu a lanterna do celular, o feixe trêmulo varrendo as tábuas apodrecidas. Lá num canto, enrolada num plástico amarelado, estava a rede. Não era uma rede qualquer. Os fios eram grossos, entrelaçados com linhas prateadas que brilhavam fraco, como se tivessem sido tecidas com algo que não era corda. No centro, um peso de chumbo em formato de mão fechada, os dedos tão detalhados que parecia que iam se mexer a qualquer momento. Cida tocou. O metal estava gelado. E então ouviu a voz do avô, tão clara que ela se virou esperançosa, como se ele estivesse ali atrás dela. Essa rede não é para peixe, menina. É para segurar o que não quer ser segurado. O celular apitou, uma mensagem. Cida abriu com os dedos trêmulos. Era de Clara. Aceita o barco. Mas tem uma condição. Você precisa assinar os papéis amanhã na advogada. E trazer a chave do cofre. Aquele que o vovô escondeu na casa da praia. Cida sentiu o chão oscilar. O cofre. Ela tinha esquecido dele. Esquecido que anos atrás o avô a fizera prometer que nunca, sob nenhuma circunstância, ela abriria aquela caixa de metal enferrujada debaixo do assoalho da varanda. E agora Clara sabia. Ela olhou de novo para a rede prateada, para a mão de chumbo que parecia apertar o ar. Algo no mar não queria que ela fosse até aquele cofre. E pela primeira vez na vida Cida sentiu medo da água. A maré que sussurra segredos. O vento trouxe um cheiro de algas podres e sal grosso, como se o mar estivesse cuspindo aviso. Cida apertou o celular até as juntas doerem. Clara não era de fazer ultimatos. Não sem motivo. Ela se virou para o velho pescador, que agora amarrava a rede em um gancho enferrujado. Seus dedos, nodosos como raízes, trabalhavam com uma precisão que contrastava com a urgência que Cida sentia. O senhor conhecia meu avô, não conhecia? Perguntou, a voz mais fina que o fio de nylon entre suas mãos. O homem não ergueu os olhos. Só grunhiu, como se a pergunta fosse uma onda batendo na mesma pedra há décadas. Todo mundo conhecia o velho Lula. Mas conhecer não é saber. Finalmente ele a encarou, e seus olhos eram dois poços de água escura, fundos demais para refletir luz. Ele guardava coisas que não eram dele, coisas que a maré devia ter levado. Cida engoliu em seco. O cofre, a chave, a promessa. O que tem dentro? Desta vez, o pescador riu, um som úmido, como se suas cordas vocais fossem feitas de conchas quebradas. Se eu soubesse, menina, não estaria aqui. Estaria lá embaixo. Ele apontou para o horizonte, onde o sol começava a afundar, tingindo a água de um vermelho quase negro. O mar não gosta de segredos guardados em terra. E seu avô roubou um que não era para ser dele. O celular vibrou de novo. Outra mensagem. Não demore. A advogada fecha às 5. E a maré sobe às 6. Cida olhou o relógio. 4h30. 1h30 para chegar na cidade, assinar os papéis, pegar a chave escondida no fundo da gaveta do escritório de Clara, e voltar para a casa da praia antes que a água cobrisse o caminho de volta. Mas havia algo mais. Ela se ajoelhou na areia, cavando com os dedos até encontrar o que procurava. Uma concha branca, perfeita com uma rachadura em espiral. O avô as chamava de orelhas do mar. Diziam que se você encostasse no ouvido, escutava o que as ondas não queriam dizer. Cida a levou ao rosto. E ouviu um choro. Não era o som do vento, nem o ranger das tábuas da varanda da casa abandonada. Era um lamento agudo, quase humano, vindo das profundezas. Algo que esperava. Ela jogou a concha longe, como se queimasse. Você ouviu? Perguntou ao pescador, mas quando se virou, ele já estava longe, remando seu barco de madeira para o meio da baía, como se fosse engolido pela linha onde o céu e a água se fundiam. Cida correu. O carro, um Fusca amarelo que mais parecia uma lata amassada, rangia a cada buraco da estrada de terra. Ela dirigia com uma mão no volante e a outra apertando a bolsa, onde a chave do cofre, que roubara do escritório de Clara há meses, sem saber por que queimava como brasas. Mas quando chegou à curva do morro viu. A casa da praia estava diferente. As janelas, antes cobertas por tábuas podres, agora estavam abertas como olhos arregalados. E na varanda, onde o assoalho apodrecido escondia o cofre, havia pegadas. Molhadas. Como se algo tivesse saído da água e entrado em sua casa. Cida freou tão bruscamente que o carro derrapou na areia.
Ela desceu, os pés afundando no solo úmido, e então viu a marca na porta, um sulco profundo, como se garras tivessem arranhado a madeira. Dentro, o silêncio era pior que qualquer grito, até que ouviu o rangido. Vinha de baixo, do assoalho. Algo estava raspando a tampa do cofre. O rangido debaixo das tábuas. Sida segurou a respiração, os dedos gelados apertando a chave dentro da bolsa. Não era só o barulho, era o ritmo. Um arranhar lento, metódico, como se algo estivesse medindo a madeira antes de rompê-la. Ela conhecia aquele som, não de memórias, mas de pesadelos que a acordavam suando, com o gosto de sal na boca e a certeza de que algo a observava do fundo do mar. O cofre não deveria estar ali. Clara o escondeu há anos, depois daquele verão em que as marés ficaram vermelhas e os pescadores sumiram sem deixar vestígios, só as redes rasgadas, como se algo as tivesse mordido. Sida roubara a chave por instinto, como um corvo que guarda objetos brilhantes sem saber seu valor. Mas agora, com as tábuas da varanda gemendo sob seu peso, entendia. A chave não abria um cofre. Abria uma porta. O rangido parou. Ela se agachou, os olhos ardendo de tanto forçar a visão na escuridão. Entre as fendas do assoalho, algo brilhava, não metal, não água. Escamas, minúsculas e iridescentes, grudadas nas bordas do sulco que cortava a madeira como uma cicatriz. Sida tocou uma com a ponta dos dedos e sentiu a textura áspera, quente. Não era peixe. Não era nada que ela já tivesse visto. Então o cheiro chegou. Doce e podre ao mesmo tempo, como frutas apodrecendo dentro de um casco de navio. O mesmo cheiro que impregnava as cartas que Clara queimava na lareira, as que vinham sem remetente, escritas em uma caligrafia que pareciam ondas. Não abra, dizia a última, encontrada debaixo do colchão da irmã. Ele está esperando. Um estalo seco. A tampa do cofre cedeu. Não se abriu, foi empurrada de dentro. Devagar, como se quem estivesse lá embaixo quisesse que Sida visse. Que entendesse. Ela recuou, mas seus pés não obedeceram. Algo escorregou entre as tábuas, uma sombra alongada que se enroscou em seus tornozelos. Fria, úmida, viva. Você guardou a chave, sussurrou uma voz das profundezas do cofre. Não era humana. Era o som das marés batendo em rochas, dos ossos dos naufragados rangendo no fundo do oceano. Agora eu posso sair. Sida olhou para baixo. Seus pés estavam envoltos em algas negras. Não algas, cabelos. Longos, grudados em sua pele, crescendo a cada segundo, como raízes de uma coisa que nunca deveria ter sido plantada. E então o cofre se abriu por completo. Dentro não havia ouro. Havia água. Água que subia transbordando, formando uma figura humana, ou que já fora humano. Um rosto sem olhos, só duas cavidades que pingavam um líquido espesso. A boca se abriu, e dela jorrou não um grito, mas um canto. Uma melodia que Sida reconheceu instantaneamente, a mesma que Clara tararejava enquanto costurava as cortinas da casa, a mesma que as crianças do vilarejo repetiam antes de desaparecerem na praia. Você é a última, disse a coisa, estendendo mãos que terminavam em membranas finas, como asas de morcego. As outras já estão aqui. Sida sentiu o peso na bolsa. Não era mais a chave. Era uma concha. E dentro dela, algo batia. Como um coração. Como uma resposta. A maré que responde. O cheiro de sal invadiu suas narinas antes mesmo que ela entendesse o que estava acontecendo. A concha na bolsa pulsava contra sua coxa, quente como se tivesse sido arrancada de um peito vivo. Sida não precisou olhar para saber que a água dentro do cofre já lhe lambia os tornozelos, subindo em espiral, arrastando consigo pedaços de madeira podre e ossos brancos como leite. Você não é como as outras. A voz da criatura não saiu da boca, mas das paredes, do teto, das frestas entre as tábuas. Era um sussurro que se enroscava nos ossos. Elas choraram. Você carrega. A mão de Sida tremia quando tirou a concha. Ela não era branca, nem lisa como as que as crianças colecionavam na praia. Era cinza azulada com veias escuras que se moviam sob a superfície, como se algo tentasse escapar por dentro. Quando a encostou no ouvido, não ouviu o mar. Ouviu respostas. Mãe? Uma voz fininha, abafada pela água. Cadê você? Seu estômago revirou. Aquela não era a voz de Clara. Não era de nenhuma criança do vilarejo. Era algo antes delas. Algo que tinha sido engolido pela primeira maré e nunca mais cuspido de volta. A criatura sem olhos se aproximou, e a água ao seu redor ferveu em bolhas negras. Ela está aqui. Todas estão. As membranas de suas mãos se abriram como pétalas podres. Mas você veio buscar o que não é seu. Sida sabia. Sempre soube. A chave não era para o cofre. Era para a concha. E quando seus dedos trêmulos giraram um pequeno fecho de osso escondido na base, a coisa dentro dela respirou.
Não foi um som. Foi uma pressão. Como se o ar da sala fosse sugado para dentro da concha, arrastando consigo os fios de cabelo de Cida, as lágrimas que ela não sabia que chorava, até o último suspiro que não conseguiu segurar. A criatura recuou, sua forma desmanchando em espuma, e pelas cavidades dos olhos jorrou não escuridão, mas memórias. Uma mulher grávida correndo pela praia com uma faca de ossos. Um homem afogando 7 crianças em nome de silenciar o chamado. Uma aldeia inteira queimando suas próprias casas porque algo havia nascido no poço. E então, a concha se abriu. Não havia uma criança dentro. Não havia um monstro. Havia água viva. Água que se movia sozinha, formando palavras no ar, letras que se quebravam como ondas. Você é a porta, não a chave. Cida entendeu tarde demais. O cofre não era um esconderijo. Era uma armadilha. E ela acabará de soltar a maré. A água subiu primeiro pelos seus pés. Não como uma onda, mas como um suspiro do mundo, lento, inevitável, íntimo. Cida sentiu os dedos dos pés afundarem na areia molhada, depois os tornozelos das canelas, enquanto a praia inteira se transformava em espelho. O reflexo não era dela. Era de todas as mulheres que haviam carregado aquela concha antes, suas faces distorcidas pela dor, pelo êxtase, pela compreensão tardia de que não eram escolhas, mas vasos. A voz da água sussurrou novamente, desta vez dentro dela: você não é a primeira. Nem será a última. E então Cida entendeu o verdadeiro horror. A maré não vinha para destruí-la. Vinha para usá-la. Seus pulmões encheram-se de sal, mas ela não se afogou. Em vez disso, seu corpo tornou-se passagem. Pelas suas veias, a água carregou as memórias que a criatura havia cuspido. O homem afogando crianças, a aldeia em chamas, a mulher grávida com a faca de ossos, e as devolveu ao mar, não como pesadelos, mas como sementes. A praia tremeu quando as ondas quebraram em formas humanas, silhuetas translúcidas meio água, meio osso, que se ergueram cambaleantes e olharam para o horizonte com fome. Cida, agora parte do fluxo, sentiu suas fronteiras se dissolverem. Não havia mais ela. Havia apenas a corrente, e a corrente tinha um destino, a cidade. As luzes ao longe piscavam, ignorantes. Os carros buzinavam. Crianças riam. Ninguém via as figuras emergindo da espuma, arrastando consigo o cheiro de algas podres e promessas antigas. A última coisa que Cida foi, antes de se tornar apenas mais um murmúrio na maré, foi um pensamento, tão claro quanto a lua sobre as ondas. Eles vão chamar isso de tragédia. Mas a verdade é que o mar só está reclamando o que sempre foi seu. E a água subiu.